É impossível ganhar uma discussão. Esse é o tema que nós vamos estudar aqui hoje na nossa aula. Esse tema faz parte do livro Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas. Essa é a parte 3, como fazer as pessoas pensarem em você. E o princípio que nós vamos estudar é o princípio 1. A única forma de se dar bem em uma discussão é evitando. E claro, esse vídeo vai estar na nossa série Relacionamentos Eficazes. Para quem não me conhece, meu nome é Juarez Fonseca, sou profissional de comunicação há 25 anos e estou aqui para lecionar, ministrar essa aula para você. Então vamos lá! Como bem disse o professor Dale Carnegie, a única maneira de ganharmos uma discussão é evitando-a. Uma pessoa que perde uma discussão nunca é realmente convencida ou influenciada por você, além, claro, do ressentimento gerado. Isso não é nada bom. Lembre-se de que, quando um não quer, dois não brigam. Em último caso, se surgir uma discussão, ouça o outro lado e admita que você pode estar errado. 9 em cada 10 vezes, uma discussão termina em cada parte ainda mais convencida de que está absolutamente certa. Vou contar uma experiência minha como vendedor. Eu agradeço muito a Deus que desde cedo, há mais de 25 anos como vendedor, eu aprendi logo uma máxima que foi muito útil na minha vida. Eu nunca discuti em política, em futebol, muito menos religião, principalmente nas minhas ações atuando profissionalmente. Claro que eu tenho minhas opiniões, mas as minhas opiniões nesses 3 assuntos ficam para mim e para minha companheira que vive comigo, e a gente concorda em muitas coisas. Claro que tem algumas coisas que a gente discorda. Então, há muito tempo atrás aconteceu algo interessante sobre isso. Eu tinha um colega de trabalho, nós trabalhávamos em uma multinacional, a Panarello, que é uma distribuidora de medicamento, e esse colega ele era apaixonado pelo Vitória. Preste atenção, Vitória, para quem, se esse vídeo estiver chegando além da Bahia, eu espero que esteja, Vitória é o time daqui da Bahia e existe uma disputa muito grande entre Bahia e Vitória. E esse colega meu, que não vou citar o nome aqui por uma questão de ética, ele era loucamente louco por Vitória, como muitos torcedores que amam Vitória, amam Bahia, amam São Paulo, Palmeiras e aquela coisa toda. E o que aconteceu? Tinha um grande cliente no setor dele, que era do Bahia. Então, nesse dia, parece que ele pegou, claro, o proprietário da farmácia já estava chateado, porque o time de coração dele, que é o Bahia, tinha ali perdido o campeonato, e ali, naquele momento, ele chegou e ele não falou nada, absolutamente nada. E quando o proprietário viu, simplesmente colocou ele para fora da empresa. Ou seja, só a imagem que ele já tinha de ser um torcedor do Vitória, que claro foi muito antiprofissional, muito deselegante, mas só daquela questão ali, ele já colocou, ele falou, vai embora, hoje eu não quero conversa com você de forma nenhuma. E ele teve que ir embora ali do comércio dele por várias vezes antes, claro, ele ter expressado a preferência dele por um time de futebol. Não é possível, sob hipótese alguma, ganhar uma discussão. Não é possível porque, se perdê-la, você perde. E se ganhar, você perde também. Por que, Juarez? Bem, imagine que você venceu o seu adversário, demonstrou a fragilidade dos argumentos e provou que ele está errado. E aí? Você se sentirá bem e você fez com que ele se sentisse inferior, feriu o orgulho dele e ele vai se sentir ressentido do seu triunfo. Tem uma frase que diz assim, que convencido contra a vontade, um homem ainda acredita na sua verdade. E o que fazer em relação à discussão? Eu vou contar uma história simples que está no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. O professor Dale, então, ele conta sobre um aluno do curso dele. Esse aluno ele tinha pouca escolaridade, mas era uma pessoa que queria melhorar. Então, quando ele chegou para o professor, ele falou, olha, professor, eu trabalhei muito tempo como motorista, mas agora eu estou trabalhando como vendedor. Só que está acontecendo um problema muito grande, que eu não estou conseguindo vender.
O professor então começou a perguntar, mas o que é que está acontecendo? Ele disse, olha professor, quando a pessoa chega para comprar um caminhão e ele simplesmente fala que a marca do concorrente é melhor, que tem uma qualidade ou outra, eu já fico nervoso, o sangue ferve, o coração quer sair pela boca e eu começo a discutir e não é melhor, a minha marca é melhor e tal, e chega um momento de querer até sair aos tapas com aquele comprador. No final, eu até falava para as pessoas o seguinte, olha, hoje eu consegui convencer mais uma pessoa e consegui vencer ali o embate. Mas no final ele não vendia nada. Então o que foi que aconteceu? Ele foi orientado ao professor a simplesmente apoiar também a opinião dos outros, avaliar de forma inteligente a opinião dos outros. Aconteceu então que quando ele recebeu o primeiro cliente, que ele já estava ali a par do que ele tinha que fazer, o cliente, por coincidência, falou, olha, mas a marca tal, ela tem essa qualidade. E eles, já ciente do que tinha que fazer, ele falou, olha, realmente, essa marca é uma marca boa, se você optar, você não vai perder, porque é um caminhão muito bom, muito bem feito, existe uma equipe de vendas maravilhosas que trabalha com essa marca, mas você já avaliou também o nosso diferencial. Então, no final, você valida o que a pessoa está dizendo, você mostra que você tem sensibilidade para entender o outro, a pessoa já não tem argumento. É aquela história, aquela velha máxima, quando um não quer, dois não brigam. Então a pessoa já perde o argumento naquele mesmo instante. E aí o que aconteceu com ele? Ele se tornou um dos maiores vendedores de caminhão dos Estados Unidos. Quando você discute, se assalta e contradiz o outro, é possível obter uma vitória de vez em quando, mas será uma vitória vazia, pois você nunca conseguirá conquistar a boa vontade do outro. Decida por si mesmo o que você prefere, uma vitória acadêmica, teatral ou a boa vontade do outro. Quase nunca é possível obter as duas coisas. Eu evangelizei muito tempo e até hoje eu evangelizo. Eu me lembro que algum tempo atrás, quando eu evangelizava, eu tinha muito aquela questão de entrar no embate, porque quem já evangelizou ou evangeliza sabe que muitas vezes a gente vai encontrar pessoas com diversas opiniões e diversas experiências espirituais e não cabe a gente estar ali discutindo. E aí eu aprendi que mesmo cumprindo o ID do Senhor, que está lá no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, de por todo mundo e pregar o evangelho, eu sabia que a minha obrigação era pregar o evangelho, mas eu aprendi muito cedo com o meu pastor, depois de algumas situações difíceis que eu passei de evangelização, eu aprendi com o meu pastor e ele falou o seguinte, olha Juarez, a gente leva a palavra, mas quem convence é o Espírito Santo. Está lá no livro de João, capítulo 16, do versículo 7 até o versículo 11. Dois bicudos não se beijam. Você sabia que uma mulher ela é capaz de falar 20.000 palavras por dia? Em contrapartida, um homem é capaz de falar apenas 7.000 palavras. Então só por aí você já dá para imaginar o que é que eu vou falar. É quase que insano, quase que suicida você querer discutir com sua esposa, sua namorada, sua noiva, com ninguém. Mas diante de um dado revelador desse, você não vai conseguir, porque ela vai falar 3 vezes mais do que você. Então ela já é vencedora, já pela própria natureza. Então não discuta, porque a gente sempre sai perdendo, principalmente se for com a esposa, né? Vai ficar sem jantar e dormir no sofá. Uma das frases mais irracionais que existe, ao meu ver, é aquela frase que a gente aprendeu muito cedo, que diz assim, que eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair. Então isso é irracional e não adianta briga de forma nenhuma. Quanto mais discutimos, mais teimosos ficam ao invés de discutir. Mostre apreço pelo outro. Quando você discute e você mostra um afronto à pessoa, ela vai falar mais alto. É aquela história de você falar alto, o outro fala mais alto, para mostrar quem tem mais poder e quem tem mais razão. Então, nunca vai dar em coisa boa uma situação como essa. Buda dizia, o ódio nunca tem fim com mais ódio, apenas com mais amor. Da mesma maneira, um equívoco nunca tem fim com uma discussão, apenas com o trato, a diplomacia, a conciliação e um desejo sincero de enxergar o ponto de vista da outra pessoa. É mais ou menos você entender que aquela pessoa que tem sempre razão, ela vai chegar ao ponto que ela vai ter a razão dela, mas vai estar sozinho, porque ninguém vai querer meia com essa pessoa. Como agir diante das divergências? Nenhum homem que decide se aperfeiçoar ao máximo pode perder tempo com disputas pessoais. Muito menos pode se dar ao luxo de encarar as consequências dessa atitude, entre elas a perversão de sua índole e a perda do autocontrole.
Quando seus direitos forem iguais ao do outro, faça grandes concessões. Quando seu direito for maior do que o outro, faça concessões menores. Melhor sair da frente de um cachorro do que ser mordido por ele, porque mesmo se você matar o animal, a mordida não será tirada. Então vamos lá para algumas sugestões para evitar que a divergência se transforme em discussão. Acolha a divergência. Lembre-se do ditado: quando dois sócios concordam o tempo todo, um dos dois lados não é necessário. Se existe algum ponto sobre o qual você não havia pensado, agradeça a quem chamou a sua atenção. Talvez essa discordância seja a oportunidade de se corrigir antes de cometer um erro. Desconfie da sua primeira impressão instintiva. Numa situação desagradável, nossa primeira reação natural é assumir uma postura defensiva. Cuidado! Mantenha calma e observe sua primeira reação. Talvez ela seja o que há de pior em você e não o que há de melhor. Controle o seu gênio. Lembre-se de que é possível medir a grandeza de uma pessoa avaliando aquilo que o deixa zangado. Ouça antes. Dê ao seu oponente uma oportunidade de falar. Deixe terminar o que tem a dizer. Não resista, não se defenda sem iniciar a discussão. Essas atitudes servem apenas para erguer barreiras de desentendimento. Procure os pontos convergentes, ou seja, os pontos comuns. Depois de ouvir o seu oponente, trate primeiro dos pontos e das áreas em que vocês concordam. Seja sincero, procure admitir e assumir os seus erros. Peça desculpa para eles. Isso ajudará a desarmar seus oponentes e a diminuir a postura defensiva dele. Antes de qualquer discussão, prometa que vai refletir sobre as ideias de seus oponentes e estudá-las com cuidado. E fale com sinceridade. Seus adversários podem ter razão. É muito mais fácil concordar em avaliar seu próprio pensamento agora do que tomar uma decisão apressada e, no futuro, encontrar uma posição em que eles possam dizer: tentamos avisá-lo, mas você não quis escutar. Ou seja, quem não ouve conselho, ouve coitado. Agradeça sinceramente a seus oponentes pelo interesse demonstrado. Qualquer um que dedique tempo a discordar de você, pense neles como pessoas que desejam ajudá-lo. Assim, será possível transformar oponentes em amigos. Existe a história de um casal que eles, com 50 anos de casados, foi perguntado qual o segredo do sucesso deles para manter um casamento por tanto tempo. E aí ele disse: minha mulher e eu fizemos um pacto há muito tempo e o mantivemos, por mais zangados que estejamos um com o outro. Quando um grita, o outro deve ouvir. Porque quando duas pessoas gritam, não há comunicação, apenas barulho e vibrações ruins. E aí tem uma frase célebre do professor Leandro Carnal, o filósofo Leandro Carnal, que diz o seguinte: ataque é veneno, só funciona se nós tomarmos. Conclusão: a discussão raramente leva a resultados positivos. Ao invés de ganhar uma discussão, é muito mais benéfico evitar entrar nela. Afinal, quando alguém perde uma discussão, não é realmente convencido ou influenciado por você, e o ressentimento gerado pode prejudicar o relacionamento. É importante lembrar que a verdadeira vitória não está em provar que você está certo, mas em conquistar a boa vontade do outro, acolher a divergência, controlar o gênio, ouvir antes de responder, encontrar pontos em comum e ser sincero. São estratégias valiosas para lidar com divergências. Ao adotar uma postura de reflexão, respeito e compreensão, é possível transformar oponentes em amigos e evitar conflitos desnecessários. Lembre-se de que o ataque é veneno e que escolher a paz e a harmonia é sempre a melhor opção. Eu quero então agradecer a você mais uma vez que esteve conosco até aqui. Lembrar, se você ainda não segue nosso canal, segue nosso canal aí, ativa o sininho. Toda vez que nós subirmos uma aula maravilhosa como essa, você vai ser avisado. Não demais, beijo no coração, até a próxima!